Como eu conto para o meu namorado que não sou mais virgem? Quando conheci meu namorado, eu tinha 20 anos e ainda era virgem, e ele sabia disso. Eu terminei com ele porque era um relacionamento à distância e ele passava o dia inteiro sem me mandar mensagem em várias ocasiões e começou a ficar distante. Nesse meio tempo, comecei a sair com alguém, mas foi só algo casual, sem compromisso. Claro que isso agora significa que não sou mais virgem. Avançando alguns meses, meu namorado me mandou uma mensagem pedindo desculpas e dizendo que sente minha falta e que vai arranjar mais tempo para mim, então dei uma nova chance a ele. Literalmente agora, estamos conversando e ele fala sobre nos encontrarmos e querer fazer a minha primeira vez especial. Eu conto para ele que não sou mais virgem? E como devo contar isso? Provavelmente é uma situação de arrancar o band-aid, mas eu costumo pensar demais nas coisas e preciso de uma maneira direta de falar sobre isso, então se alguém puder me ajudar, ficarei grata. Atualização, algumas horas depois. Eu disse que estava feliz que ele tenha tocado no assunto, porque não sabia como mais mencionar isso e contei tudo para ele. A resposta dele? Foi uma piada dizendo, estou brincando, mas espero que ele tenha sido uma porcaria. Obrigada pela ajuda, pessoal, só foi mais um caso de eu pensando demais. Deixe sua opinião nos comentários. Segundo relato. Pedi itens específicos da herança da minha avó falecida, e isso acabou causando uma briga familiar. Minha avó nos ensinou a tricotar quando éramos velhos o suficiente para seguir as instruções, geralmente por volta dos 8 a 9 anos. De mais de 20 netos, fui a única que continuou com isso. Quando minha avó faleceu, todos os netos tiveram a oportunidade de pedir itens das posses dela. Eu pedi apenas o kit de agulhas de tricô dela. Outros primos pediram vários itens dela, como joias, frascos de perfume vintage, pentes de prata, etc. Minha prima mais nova, que não sabe tricotar, não só pediu alguns desses itens como também o kit de agulhas de tricô. Após alguma discussão, minha mãe e minha tia brigaram sobre quem merecia as agulhas. Minha mãe cedeu porque não queria brigar em um momento difícil. No final, minha prima ficou com as agulhas de tricô. Eu recebi um perfume assinado que minha avó adorava usar. Minha tia jurou que eram os frascos de vidro originais que minha avó insistia em manter e recarregar. Eu sabia que não eram, porque as tampas eram de plástico, não o lindo vidro fosco que lembro da minha infância. De qualquer forma, fiquei chateada, mas deixei pra lá. Também recebi uma pequena herança, pela qual sou grata. Com ela, comprei um kit de tricô e lã. Avançando no tempo, é o dia de ação de graças e minha prima menciona que estava limpando o sótão. Ela conta que encontrou algumas coisas da nossa avó, incluindo as tais agulhas. Esses itens sentimentais estão no sótão dela. Mais tarde, estou ajudando-a a limpar. Ela está usando o anel de casamento da minha avó. Pergunto se esse foi o outro item que ela pediu. Ela explica tudo o que acabou recebendo, que foi uma herança muito maior, $10.000, e muito mais itens valiosos, incluindo os frascos de perfume que eu supostamente recebi. Pergunto se ela está usando as agulhas de tricô. Ela diz que não e pergunto se ela estaria disposta a me deixar tê-las e usá-las. Ela disse que pensaria sobre isso e o resto da noite seguiu normalmente. Em algum momento da noite, minha prima deve ter conversado com minha tia. A tia apareceu do nada enquanto eu estava caminhando pelo corredor e disse o quão horrível foi eu pedir para minha prima mais nova, que é apenas 4 anos mais nova e tem mais de 30 anos, e como eu a teria forçado a abrir mão de um item sentimental como aquele. Ah, eu estava sóbria, porque sou a motorista designada. Fiquei atonita. Expliquei que eu simplesmente pedi e que minha prima disse que pensaria sobre isso. Minha tia começou a levantar a voz para mim, ao ponto de meu tio sair e perguntar o que estava acontecendo. Ele imediatamente ficou do lado da minha tia, mas tentou ao máximo desescalar a situação. Eu estava levando meus pais para casa e perguntei à minha mãe o que realmente aconteceu quando estavam dividindo tudo da herança da minha avó. Ela disse que não queria falar sobre isso e que agora eu estava sendo estranha. Como foi embaraçoso eu até pensar em pedir as agulhas de tricô e como não era nada da minha conta o que minha prima recebeu. Apesar de minha prima ter me dado detalhes sobre tudo. Fui babaca? Atualização, no mesmo dia. Falei com minha prima. Falei com minha mãe. Aqui estão os fatos que consegui reunir. Minha tia sente ressentimento da minha mãe devido ao relacionamento próximo que ela tinha com o meu avô. Eles faziam tudo juntos até ele falecer. Minha tia nunca teve isso e guarda esse ressentimento até hoje. Minha mãe se arrepende de não ter lutado mais pelas agulhas de tricô. Ela disse que não brigou por uma divisão igual do dinheiro porque minha tia alegou que os filhos dela precisavam do dinheiro para dívidas. Ela sabia que eu não me importava com o dinheiro e achou que estava tudo bem. Ela estava certa. Edição, investigando mais sobre isso com minha mãe, pois aparentemente há um problema sobre como uma herança sem testamento é dividida e a história que me contaram. Atualização, aparentemente, houve um acordo mútuo entre minha mãe e todos os irmãos dela para distribuir mais dinheiro da herança para os filhos da minha tia devido a problemas financeiros. Isso foi feito de acordo. Minha mãe também se desculpou por ter ficado brava comigo no carro. Ela disse que não percebeu o quanto as agulhas de tricô significavam e assumiu que eu tinha pedido do nada. Não foi do nada.
Dei mais contexto para ela e ela se desculpou por não ter perguntado. Minha prima acredita que minha tia tem um transtorno de personalidade. Ela e os outros primos apenas toleram ela. O dia de ação de graças foi na casa da prima porque a mãe dela manda nela quando é na casa dos pais dela. Minha prima não fazia ideia de que ela recebeu mais herança. Ela pediu desculpas por ser tão despreocupada sobre isso, pensava que todos havíamos recebido o mesmo. Eu disse para ela não se preocupar. Eu não estava preocupada com quem recebeu o quê. Só com as agulhas de tricô, haha. Rimos um pouco sobre isso, porque alguns de vocês estão certos. Coisas assim destroem famílias e tudo que eu queria eram umas malditas agulhas de tricô. Minha prima também disse que não sabia que eu tinha pedido as agulhas. Ela disse que minha tia alegou que ninguém queria elas. O que era mentira. Minha prima concordou que eu deveria ficar com as agulhas de tricô. Vamos almoçar essa semana e conversar mais sobre o drama familiar. Obrigado às pessoas que ofereceram uma visão incrivelmente cuidadosa sobre isso. Alguns de vocês me fizeram perceber que havia algo mais sem inventar coisas realmente horríveis sobre minha família. Atualização, 2 dias depois. Na noite passada, meu pai me enviou uma mensagem dizendo que ele e minha mãe iriam conversar comigo sobre tudo neste fim de semana. Parece que há coisas que eles deliberadamente não me contaram. Parece que alguns de vocês estavam certos. Minha mãe estava omitindo a verdade e mentindo sobre algo. Não ia atualizar, mas achei que isso valia a pena. Talvez eu dê uma atualização breve, dependendo do que for. Atualização, 18 dias depois. A atualização é um pouco devastadora e pessoal demais para compartilhar. Resumindo, havia, de fato, um testamento. Meus pais admitiram ter mentido para me proteger da verdade. Minha percepção sobre minha avó mudou, para pior. Meus pais me alertaram, mas eu escolhi a verdade em vez do conforto. Outra tia, a mais próxima em idade da minha mãe, corroborou o que me foi dito separadamente. Vou confirmar com outros com o tempo. Disse a minha prima para ficar com as agulhas de tricô. Não quero mais elas. Minha avó era omissa. Ela permitiu que minha mãe sofresse na infância e depois, devido a como minha mãe supostamente complicou a vida dela, ela puniu minha mãe com vingança via testamento. Eu vi tudo esclarecido. É horrível e não quero entrar em detalhes. A tia mencionada na história original ainda é uma pessoa horrível. Então, nada mudou nesse sentido. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato. Causei um transtorno no meu primeiro dia no clube. Estava procurando um lugar para levar minha filha para brincar todos os dias que fosse perto de casa e tranquilo, e meu marido sugeriu nos tornarmos membros de um clube que tem aqui perto. Visitamos o lugar, gostamos e já garantimos o ano de associação para nós dois. A criança entra de brinde até os 3 anos. Na parte infantil do clube, tem um parquinho com brinquedos de parquinho normal, tipo gangorra, balanço e escorregador, e logo do lado tem os brinquedos que espirram água e uma mini piscina com uns 30 centímetros de profundidade na parte mais funda. É só para a criança sapatear ali na água mesmo. Pois bem. No primeiro dia que fomos, era final de tarde, já estava aquele ventinho, mas não estava exatamente frio. Os brinquedos de espirrar água estavam desligados, mas a água nem estava tão gelada. Guarde essa informação. Brincamos um pouco no parquinho e algumas crianças que já estavam lá vieram se aproximar da minha filha porque ela é pequena, tem só 1 ano e meio, e uma coisa que eu não esperava é como crianças em geral se interessam por bebês e querem interagir, mesmo que a criança menor não saiba brincar direito. Aí fica um enxame de crianças ao redor. Eu acho engraçadinho, dou um pouco de atenção para outras crianças e explico que minha filha ainda é muito novinha, não vai conseguir brincar do jeito que elas esperam, porque ela não sabe, mas tudo bem elas ficarem perto ou sentarem na outra ponta da gangorra, por exemplo. Todas elas entendem e não tivemos nenhum problema até agora. Infelizmente, o problema foi minha família mesmo. Depois de cansar do parquinho, minha filha decidiu ir brincar na água e eu deixei, porque não custa nada, não vai fazer mal. Eu já tinha levado uma toalha prevendo isso mesmo. Então, meu marido tirou o chinelo e entrou lá com ela, e eu fiquei num banquinho ali perto. Logo, todas aquelas crianças que estavam no parquinho foram migrando lentamente para a parte aquática e ficaram ali ao redor, e atrás vieram as mães em desespero vendo suas crianças perto da água, que elas claramente não tinham permissão de entrar. Então ficou meu marido com minha filha dentro da água e as outras crianças se pendurando nos brinquedos que espirram água desligados. Veio então uma funcionária perguntar se aquelas crianças estavam comigo e eu disse que só a pequena na água, e ela perguntou se eu queria que ela ligasse os brinquedos. Se fosse só minha filha ali, eu falaria sim, mas eu sabia que as outras crianças não deviam se molhar, as mães não pareciam preparadas para as crianças se molharem e já estavam me olhando meio feio, porque minha filha estava fazendo algo que as crianças delas não podiam, e eu já tinha ouvido de canto pelo menos um, mas aquela nenê está na água, por que eu não posso? Sendo assim, eu disse que não, por favor, não ligue os brinquedos. É claro que a funcionária ligou os brinquedos. Foi um caos. As crianças ficaram felizonas, correndo para lá e para cá no meio dos jatos de água.
Umas mães que estavam mais afastadas demoraram para perceber o que estava acontecendo, mas quando deram conta que suas crianças já estavam encharcadas, vieram correndo fazer uma contenção de danos. Uma mãe ali só desistiu e deixou as 3 crias entrarem na piscininha de tênis mesmo. Outras mães saíram arrebanhando suas crianças pingando e foram embora, teve até choro. Todas as mães que iam embora com suas crianças resmungando e em diversos estágios de ensopamento olhavam meio feio para mim e meu marido. Elas provavelmente levam suas crias para gastar energia no clube todos os dias e não tinham problema algum com a piscininha, até mesmo porque se todas as mães têm a mesma regra para as crianças, elas não se rebelam. Mas como não sabíamos dessa regra subentendida entre mães, acabamos com a paz que antes reinava. Agora, quando é fim de tarde e vamos para a piscininha, as mães já vão arrebanhando as crianças que elas não querem que se molhem. Tem um menino, um pouco mais velho que minha filha, que eu tenho certeza que a mãe dele já me odeia, porque não tem como explicar para uma criança de 2 anos porque ela não pode ir na água se a outra pode. Ela já tirou ele de perto de nós chorando umas 3 vezes, e só fazem 2 semanas. Eu só queria um lugar para minha filha brincar e dormir de exaustão depois. Acabei destruindo um ecossistema de mães e crianças que viviam secas e em paz. Deixe sua opinião nos comentários.